cultura de colocar Jesus no centro, comunicar de forma clara que a razão de ser igreja é Jesus, e fazer isso de forma enfática, inspiradora, inteligente e planejada. A cultura de ser uma igreja feita para pessoas imperfeitas. A palavra de Deus nos ensina que são os doentes que precisam de médico e não os sãos. A cultura de fazer com excelência. Isso significa dizer que não se faz de qualquer jeito. Fazemos o melhor ou fazemos o melhor. Não existe outra alternativa. A cultura de ver a graça de Deus em todas as coisas e para todos. Se chegamos até aqui, foi por meio dele, Jesus. Se somos o que somos, é por causa dele, Jesus. A cultura de fazer o que ninguém está fazendo para alcançar quem ninguém está alcançando. Amamos ousar, arriscar e fazer diferente. Paz, glória a Deus. Eu acho que nós nunca vimos tanta água, né? Nos últimos dias, até que nos últimos dias a gente tem visto muita água, mas a quantidade que está chovendo é brincadeira um negócio desse, tá, irmãos? Queridos, eu queria identificar se nós temos visitantes aqui essa noite, ok? Você que não conhece o nosso lounge, você que não conhece as nossas células, ok? Eu queria que apenas você, para que você receba uma lembrança como essa que está aqui na minha mão, você que veio aqui, nas minhas mãos, né? Você que não conhece o nosso lounge, eu vou pedir para que você levante a sua mão e receba então. Você que venceu a chuva, fique com a sua mão levantada, ok? Até que você receba. Assim que você receber, você pode baixar a sua mão. Parabéns para você que venceu, viu a chuva e está aqui. Parabéns para a igreja que está aqui também, venceu essa chuva. Eu estou impressionado que eu vi tantos vídeos assim, tantas coisas loucas assim, buraco pela cidade inteira. Enfim, fiquei impressionado mesmo. Engraçado que eu cheguei aqui em 2004, final de 2004 eu cheguei no estado do Rio Grande do Norte. E você sabe, né? Quem é do Sudeste e não conhece muito bem o Brasil, era o meu caso, nunca tinha saído praticamente assim do Espírito Santo, você acha que Nordeste é só seca. Quem é de lá pensa muito assim. E eu vim para cá com esse pensamento. Eu cheguei aqui em 2004, 2005 e 2006 eu nunca vi tanta água na minha vida. Natal, região, se acabava em água, de tanto que chovia aqui em 2005 e 2006, justamente nos anos que eu cheguei. Inclusive, chuva como daquela época só estou vendo este ano. Naquele volume, naquela quantidade, estou vendo esse ano aqui, parecido, digamos assim, né? É muita água. Glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus por tudo. Vou pedir que vocês abram suas Bíblias lá em Mateus, ok? Pode abrir em Mateus. Vou dizer já a referência. Mateus capítulo 16. Eu disse Mateus, é isso mesmo, Mateus 3,16, falei capítulo 3, versículo 16. Nós vamos iniciar lendo, ok? Essa passagem aqui que vocês conhecem muito bem. Diz assim: assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Vou repetir, amém? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Amém? Este era Jesus, iniciando o seu ministério, iniciando a sua jornada ali, a sua caminhada. Você sabe que depois disso,
depois desse acontecimento, Jesus é levado ao deserto pelo Espírito. E lá, ele foi tentado. Depois desse evento do batismo, depois que ele ouviu do Pai: este é meu filho amado, você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Depois da sua identidade confirmada, digamos assim, realçada, ele é levado pelo Espírito ao deserto. Mas antes, ele é lembrado de quem ele é. E eu queria que você se lembrasse também essa noite quem você é. Não quem você pensa que é, amém? Mas quem você realmente é. Eu não sei se você já teve uma experiência assim, eu não. Eu nunca vi o céu se abrir. Eu nunca ouvi uma voz assim, como Jesus ouviu. A palavra diz que ele viu e ouviu. Eu não tive uma experiência assim, como a de Jesus. Comigo nunca aconteceu, pelo menos. Não vi o céu aberto. Não desse jeito, amém? Não desse jeito como Jesus aqui experimentou. Não dessa maneira. Mas é lógico que sim. Eu já tive experiências com Deus. Assim como todos que estão aqui, eu tenho certeza disso. Já tive algumas experiências com Deus. Não tanto quanto eu gostaria de ter tido muito mais. Mas já tive algumas experiências com Deus. E nessas experiências, em alguns momentos, eu tive essa certeza no meu coração, que o céu estava aberto sobre a minha vida. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Geralmente nós sentimos isso em momentos de tensão. Geralmente. E o exemplo que eu vou dar é justamente um momento muito tenso da minha vida. Em novembro de 2014, eu sofri um assalto. A Luísa completaria 1 ano de idade, em novembro de 2014. E eu sofri um assalto. E fui parado a bala, estava dentro do carro, né? A bala passou muito próximo a mim, eu até achei que tinha sido atingido por esse tiro, né? E pisei no freio bruscamente, o carro rodou. Quando eu abro a porta, o assaltante estava lá, pediu para que eu ajoelhasse, e ele disse que atiraria na minha cabeça naquele momento. E por alguma razão eu consegui manter a calma. Por alguma razão. E aí ele falou que ia atirar, eu falei: calma, cara. Ele falou: você ia me atropelar, você ia passar por cima de mim, eu vinha a uma certa velocidade. Eu falei: cara, eu não ia fazer isso. Eu realmente não tinha essa intenção. Eu não entendi era o que estava acontecendo, na verdade. Eu nunca tinha passado por isso. Eu vou atirar, você ia me matar. E eu comecei a ajoelhar então, porque ele falou para eu ajoelhar, eu obedeci. Quando eu estava me ajoelhando, ele pediu meu relógio, eu levantei, tirei o relógio, dei a ele, falei: olha, as coisas estão todas aqui. Estão todas aqui. Mas bem tranquilo, estranhamente. E aí ele falou: ok, corre agora para o meio do mato, que eu vou atirar nas suas costas, porque você ia me matar, você ia me atropelar. Eu falei: cara, eu não ia. Mas ele falou para ir para o meio do mato, eu fui, eu obedeci. E no que eu estava indo, né, não ouvi nada, nenhum tiro, nem nada, né? Na verdade, no que eu estava indo, chegou um cara de moto e começou um outro assalto. Ele já começou a assaltar o cara que chegou de moto. E eu estava indo para o mato, andando. Quando eu percebi que ele estava cometendo um outro assalto, aí eu corri. Aí, meu amigo, ele não me pegava mais. Porque dizem que pelo mato que eu corri lá, estão querendo até botar um nome naquele matagal, Avenida José Antônio Facini, porque eu corri demais. Eu corri, mas eu fui parar no asfalto, na BR, mesmo assim, para pegar uma carona e ir embora, tal. Naquele dia, depois quando eu sentei no escritório, a primeira pessoa que eu liguei foi para a Érica, para falar o que tinha acontecido, né? Naquele dia eu comecei a pensar, puxa vida, por um detalhe, se o dedo dele tivesse um pouco mais pesado, ou tivesse coçado um pouco mais, a minha vida ali terminaria. Minha vida aqui, né? Só na glória. Mas Deus não permitiu naquela ocasião. Não é que ele não quis ou quis, ele simplesmente não permitiu, de acordo com a soberania e com a vontade dele. Ele sabe de todas as coisas. Naquele dia eu tenho certeza que o céu estava aberto naquele lugar sobre a minha vida. Porque se não fosse Deus, não teria nenhuma outra razão para eu ter ficado vivo. O aniversário da minha filha
não era a razão. Quantos pais morrem? Quantos pais não têm a oportunidade de ver os seus filhos crescerem, principalmente no nosso país? Eu não sou melhor do que ninguém, então não foi isso. Minha família, quantos chefes de família morrem à toa, porque não querem entregar um celular? Quantas pessoas morrem em acidente de trânsito e por aí vai? Entende? Então naquele dia eu tenho certeza que o céu ele estava aberto sobre mim. E naquele dia, eu acredito que Deus olhou para a minha vida e sentiu prazer. Foi a sensação que eu tive. Falo aqui da minha relação com Deus, amém? Vocês têm a sua relação com Deus. Então, como Jesus, eu nunca ouvi, mas já tive experiências. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, é uma coisa interna. Só na nossa intimidade mais profunda você consegue ter essa convicção. Amém? Porque isso é necessário, e nós vamos falar disso aqui hoje. É necessário que você tenha essa convicção de quem você é. E é necessário também que você entenda bem o momento que você precisa encaixar essa convicção. Eu vou explicar isso melhor. Esses momentos, todos nós passamos, como eu disse. Nenhum crente, eu acho, não tem uma experiência para contar. Não tem um testemunho para contar, né? Porque isso fortalece a nossa consciência espiritual. Coisas assim fortalece, né, sentir a mão de Deus sobre você, e dizendo para você: você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Isso nos dá sustentação. Então, nessa perspectiva que vem essa pergunta: quem você pensa que é? Por quê? Porque nós somos muitas coisas. Mas qual é a sua identidade mais profunda? Qual é a sua identidade mais profunda? Você é um filho amado de Deus, você é uma filha amada de Deus, no qual Ele tem prazer e alegria na sua vida, amém? A palavra nos garante isso, a Bíblia nos garante isso. Então a coisa mais importante que eu poderia dizer aqui essa noite é justamente isso: você é um filho, uma filha amada de Deus, no qual Ele tem enorme satisfação, no qual Ele tem prazer sobre a sua vida, e que essa é a sua identidade mais profunda. Nada do que você faz, nada é mais profundo e mais forte do que isso na sua vida, amém? Ainda que possa parecer que seja, mas é só aparência. Porque o que lhe define, o que determina quem você é na sua essência, podem tirar tudo de você, até a sua família, seu emprego, seus bens, mas a sua identidade que está enraizado no âmago do seu ser, de filho e filha amada de Deus, isso ninguém pode tirar de você. Amém? Ninguém pode tirar de você. Então quem é você? Você é um filho, uma filha amada. E como eu disse, você também é um monte de coisas. Eu, por exemplo, sou casado com a Érica, eu sou esposo da Érica, eu também sou isso. Eu também sou pai do Antônio e sou pai da Luísa. Exerço essa função assim com enorme prazer. Eu também sou profissional do mercado de trabalho. Na verdade, a maior parte do meu dia eu passo mais horas no meu trabalho do que em casa. Mas isso não me define. Isso não define quem eu sou. Amém? E também não define você. Essas coisas, nenhuma delas me definem. Não na minha intimidade, não na profundidade do meu ser. Porque o que eu sou de verdade, o que eu sou mesmo, é um filho amado de Deus, no qual o meu Pai tem prazer. No qual Ele tem prazer.
Existe uma satisfação na criação de Deus. Amém? Então, quando essa pergunta vem, quando a dúvida vier sobre a sua mente, quando a dúvida vier sobre o seu coração, e como eu disse, normalmente essas coisas acontecem em momentos difíceis, em momentos adversos da vida. Quando a dúvida vier, lembre-se disso. A resposta que você deve dar: eu sou um filho amado de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. Porque é isso que define a sua identidade. Não é as realidades circunstanciais da nossa existência. Não são as coisas que nos acontecem que nos definem. Amém? Antes de ser esposo da Érica, eu sou um filho amado de Deus. Antes de ser pai do Antônio e da Luísa, eu sou um filho amado de Deus. Antes de ser um servo ou um pastor aqui nessa igreja, eu sou um filho amado de Deus. Mas você pode pensar assim, né, pastor? Lógico, né? Você se converteu antes de casar, por isso que... Não é disso que eu estou falando. Eu vou explicar. Não é disso. Mesmo que você tenha nascido num lar cristão e se convertido ainda criança, adolescente, e depois se casado, antes disso tudo, você é um filho, uma filha amada de Deus. Amém? Nós precisamos entender isso muito bem, porque isso tem tudo a ver com a nossa vida. Isso tem tudo a ver com quem nós realmente somos. E por que fazemos o que fazemos. Por que agimos como agimos. Eu existia no coração de Deus antes de estar aqui. Até Ele me chamar, eu já existia no coração dEle, amém? Você já existia no coração de Deus. Você já havia sido planejado por Deus, ok? Você já havia sido elaborado por Deus como um plano A, até porque Deus não tem plano B, amém? Você entende isso? Deus não tem plano B. Você é o plano A de Deus. Deus não falhou, Ele não errou quando fez você, amém? Ele não errou quando Ele fez a humanidade, Ele acertou quando nos fez. Efésios 1:4 diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes. Ele sabia que um dia eu estaria aqui. Ele sabia que um dia nós estaríamos aqui. Ele sabia de todos os detalhes da minha vida. Sabia? Não sabem? As coisas que me acontecem ou deixam de me acontecer não me definem. Me afeta, mas não me define. Não define quem eu sou. Então eu não tenho por que viver de forma diferente ou agir de forma diferente. Porque eu sou mesmo um filho amado de Deus. Isso é o que eu realmente sou. Ah, eu sou o marido da Érica, eu sou o esposo da Érica. Sou. Eu tenho um temperamento forte, para quem não sabe, tenho. Ah, é isso que eu sou assim. É a minha personalidade, nada disso. Não, isso não me define. Eu sou um filho amado de Deus, é o que Deus diz para mim. O meu temperamento, a minha personalidade, ela pode ser ajustada. Porque antes disso, eu sou um filho amado de Deus. Antes do meu jeito de ser, eu sou um filho amado de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, eu sou um filho amado de Deus. Antes. Lembre-se, antes de Jesus ser levado ao deserto pelo Espírito, antes, Ele foi lembrado quem Ele realmente era. Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Nunca esqueça disso. Nós nunca podemos esquecer disso. Mas então, antes, por quê? Porque eu preciso agir como tal. Ok? Como esposo da Érica, se antes eu sou um filho amado de Deus, como esposo eu preciso agir como tal. Como filho, eu preciso agir como tal. Como o quê? Como um filho amado de Deus. Como profissional do mercado de trabalho, eu preciso agir. Antes de como profissional, eu preciso lembrar que eu sou um filho amado de Deus. E preciso agir no meu trabalho como tal. Como um filho amado de Deus. Amém? Eu preciso tratar a minha esposa como se eu fosse um filho amado de Deus.
como um filho de Deus trataria. Amém? E é o que eu sou. É o que me define. Eu preciso tratar os meus filhos, eu preciso criar os meus filhos como um filho amado de Deus. Porque é isso que eu sou. É isso que me define. Então, quando eu vou educar os meus filhos, eu preciso me lembrar disso. Amém? Quando eu vou namorar, já passei dessa, mas os jovens, vocês precisam se lembrar que antes de ter uma namorada, antes disso, vocês são filhos amados de Deus. Então namorem como que vocês são, filhos amados de Deus. Amém? Antes de eu começar a trabalhar, seja onde for que vocês trabalham, antes de desempenhar as minhas funções, eu sou um filho amado de Deus. Então desempenhe como que você é. Você não é só um profissional, seja qual for a sua competência, o grau dela, o tamanho dela, a amplitude dela, você é um filho amado de Deus. Você está no radar de Deus o tempo todo. O tempo todo. Então seja o que for que você faça, isso não define você. O que define você é o que você é. E você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Então, haja como tal. Amém? Eu acho que eu até poderia terminar a mensagem aqui. Mas como eu ainda tenho tempo, eu vou falar mais. Certo? Gálatas 3:28 diz assim: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Todos são filhos. Não há judeu, Paulo vai dizendo isso, não há judeu, não há grego, não há escravo, não há livre, não há homem, não há mulher. São todos filhos de Deus. Todos são um em Cristo Jesus. Amém? Todos nós, todos somos filhos e filhas amadas de Deus. Ah, mas como Deus então se relaciona com homossexuais? Não se relaciona? Não há relação. Como Deus se relaciona com homens? Não se relaciona. Deus não se relaciona com orientação sexual, ou com o teu sexo, ou com... Deus se relaciona com pessoas. Amém? Deus se relaciona com pessoas. O seu pecado, não estou falando de pecado ainda, ok? Estou falando do que você é. Você pode até pensar no seu pecado agora, se você quiser. Estou pensando aqui nos meus. Porque aquele que não tem, está mentindo. Amém? Eu não vou revelar aqui os meus, amém? Está num culto de domingo, está sendo gravado, pastor? Então não farei isso. Mas eu tenho um discipulador onde eu vomito as minhas mazelas. Eu digo vômito porque pecado ele é sujo mesmo, ele fede. Ele é ruim. Quem gosta de homossexual, heterossexual, sabe, você não pode falar negro, negão, tal. Quem gosta disso é a turma da lacração. Ok? Quem está usando isso para manipular a sociedade é a turma da lacração. Deus não tem nada a ver com isso. Sabe, não tem negro, não tem branco. Para Deus não tem isso, para Deus tem uma pessoa. Tem um ser humano que Ele criou. E Ele chamou de filho. Não importa se você é negro, não importa se você é branco. Eu tenho um amigo que carinhosamente eu chamo ele de negão. Daqui a pouco eu vou ser preso. Mas tem gente que me chama de galego. Lá no meu trabalho, quem não me conhece, chega lá, ô galego, já pensou? Eu vou denunciar o cara porque ele me chamou de galego. É só uma característica minha. Amém? Deus não está nem aí para isso. Se você é preto, branco, amarelo, Deus não se relaciona com isso. Deus se relaciona com os seus filhos, as pessoas que Ele fez, que Ele planejou, ok? Prática do homossexualismo, pecado, não há relação. Deus não se relaciona com o pecado. Homossexual, pecador, há relação. Deus se relaciona com o pecador. Amém?
Adúltero, adultério, não há relação, é pecado. Deus não se relaciona com o pecado. Adúltero, pecador, há relação. Deus se relaciona com o pecador. Mentira, pecado, não há relação. Mentiroso, mentirosa, pecador, há relação. Deus se relaciona com o pecador e com a pecadora. Amém? Dá para entender isso? Está claro, não está? A questão é quem você é. É quem você é. Deus se relaciona com as pessoas. E o que Ele quer dizer para todas elas é que em todas as circunstâncias, em todas as condições da sua vida, seja elas quais foram, ou quais sejam, seja qual for a condição que você se encontra hoje, nesse dia, hoje dia 3/7, é que na mais profunda da sua intimidade, independente se você já confessou isso, mas na mais profunda da sua intimidade, o que você verdadeiramente é um filho e uma filha amada de Deus, na qual Ele tem prazer e fez a sua imagem e semelhança. E aí tem um pequeno problema para a gente. Então, peraí. Eu não sou só esposo da Érica. Porque Deus diz para mim que antes disso, eu sou um filho amado. Mas que diferença isso faz, pastor? Qual a diferença se antes ou depois? Que diferença faz se antes o Senhor é filho amado de Deus? É que quando Deus diz isso, que antes eu sou um filho, uma filha amada de Deus, Deus está conferindo a mim a reputação dEle. Você está carregando a reputação de Deus sobre a sua vida. Como o quê? Como filho e filha amada dEle. Ou você se parece com o papai, ou não. Amém? Essa é a questão. Esse é o ponto. Antes de fazer o que você faz, seja o que for, em qual âmbito for da sua vida, antes disso você é um filho, é uma filha amada de Deus. Então Deus está conferindo a você a reputação dEle. Quando Ele assume publicamente a paternidade dEle sobre a sua vida, Ele está dizendo para nós: olha, eu tenho prazer na tua vida. Você é um filho, você é uma filha amada. E eu estou deixando isso claro para quem estiver em volta. Eu estou deixando isso claro para quem quiser saber que você é meu filho e eu te amo. Quem quiser saber, vai saber, porque eu estou deixando isso claro para todo mundo. E agora? Está todo mundo olhando para você. Está todo mundo vendo aquilo que você está fazendo. Amém? Você está no radar. Você está no radar, porque é a partir daí, a partir do momento que você entende quem você é e assume essa identidade de filho, é que acontece a transformação do Evangelho na vida dos outros, na nossa e na dos outros. É a partir daí, esse é o momento. Porque como filho, como imagem e semelhança de Deus, Deus pensa o seguinte: as pessoas vão olhar para nós e vão pensar a respeito de mim. Amém? As pessoas vão olhar para a nossa vida e vão enxergar com quem a gente se parece. A gente se parece com o papai, não é verdade? É isso que vai acontecer. É assim que o Evangelho funciona. Agora está todo mundo sabendo. Todo mundo sabe quem você é. Só que às vezes nós mesmos não sabemos quem somos. E agimos de forma diferente. Não agimos como filhos. Então quando as pessoas tentam enxergar o Evangelho em nós, Deus em nós, elas veem outra coisa. Elas não veem o papai. Mas Ele continua dizendo: você é um filho, você é uma filha amada minha. Eu tenho prazer em você.
eu não desisto de você. É assim que Deus nos trata, amém? É assim que Deus nos conduz. Mas era assim que tem que ser, é assim que tem que ser. As pessoas têm que olhar para nós, para a nossa vida, para as nossas ações, para as nossas atitudes, e pensar e lembrar de quem nós somos filhos. Quantas vezes eu já ouvi, pastor, como o Antônio parece contigo? É natural, é meu filho. É meu filho. Uma vez me disseram que até o jeito dele andar já é como o Senhor. É natural, é assim mesmo. É meu filho. Ele tem um pouco de mim, um pouco da Érica. A Luísa tem muito de mim e um pouco da Érica. Ela ainda se parece mais comigo no jeito de ser. É engraçado demais, a gente se pega rindo dentro de casa quando a gente vê coisas que nós fazemos nos nossos filhos. Aí quando é a menina, então você espera muito o menino, né? Fazer um monte de coisa como você. E quando você olha para a tua filha, ela fazendo um monte de coisa que você faz, falando do jeito que você fala, agindo, reagindo. As pessoas, quando olham para nós, elas precisam ver características do nosso Pai. Só que elas só vão enxergar isso se nós entendermos quem nós somos. E nós somos filhos e filhas amados e amadas de Deus. Então o meu casamento não pode refletir nada menos do que isso. O seu namoro não pode refletir nada menos do que isso. Entende? O seu trabalho, você lá no seu trabalho, desempenhando a sua função, você não pode refletir nada menos do que isso. Compreende? A importância de nós entender quem nós somos e assumirmos essa identidade. Sabe aquela conversa, não olha para mim não, olha para Jesus. Espera aí, como assim não olha para você não? Então você é filho do cara, eu não posso esperar de você uma atitude parecida não? Olha para Jesus. Peraí, você vai terceirizar aí a sua... Como é que diz? Genealogia não, está me faltando a palavra agora, mas é meio que uma questão genética. Eu não vou conseguir arrancar do Antônio a fisionomia. É sangue do meu sangue. Não dá para separar. Não consegue, eu não vou conseguir tirar de vocês as características do pai de vocês. Vocês são filhos e filhas amadas, no qual Ele tem prazer. Então é inevitável olhar para nós. É inevitável que o mundo olhe para nós e espere algo a mais. Por quê? Porque o teu Pai é tudo. O teu Pai é o Salvador do mundo, do planeta, da galáxia. Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é tudo. E você não é nada menos do que um filho, uma filha amada de Deus, no qual esse Pai tem prazer. Então como é que as pessoas não vão olhar para nós? Faça como Paulo. Não mande olhar para Jesus não. Fala que pode olhar para você, porque você imita muito bem o seu pai, amém? Só que nós temos que ser bons imitadores. Eu sou funcionário público. Antes disso, você é um filho, você é uma filha amada de Deus. Haja como tal. Seja um funcionário público como filho e filha amada de Deus. Não me interessa o que você faz. Não me interessa nem o que eu faço. Mas eu preciso trabalhar lá na empresa que eu trabalho como um filho amado de Deus. Eu preciso refletir isso. As pessoas precisam olhar para mim e ver características do meu Pai. Esse é o poder de transformação e de alcance do Evangelho. Quem vai convencer, aí já não é mais com a gente, é com o Espírito.
Mas você precisa refletir sobre isso. A sua verdadeira identidade. Porque quando você reconhece e assume isso na sua vida, eu sou um filho amado, uma filha amada, eu entendo isso, eu reconheço isso, o sarrafo sobe para você. Amém? Já viram o salto em altura, salto com vara, ou salto livre em altura? Não tem lá um sarrafo que você tem que pular, se a pessoa pula, sobe um pouquinho, pulou, conseguiu, sobe um pouquinho. Quando você assume, quando nós assumimos a nossa identidade, esse sarrafo ele vai ao máximo. É óbvio que Deus vai nos moldando, amém? Ele chega ao máximo, mas ele vai de forma gradativa, mas ele vai subindo. Quanto mais posse você toma disso, quanto mais você compreende isso na sua vida, quem você realmente é, mais alto o sarrafo fica. Mais alto, maiores são as exigências, se é que nós podemos dizer assim. A reputação de Deus está nas nossas mãos, amém? Essa é a questão. Essa é a questão. Ou vocês nunca ouviram isso? Ih, crente assim? Quero não. Geralmente é quando a gente está detonando com a reputação de Deus. Aí as pessoas olham. E para ser crente assim, estou fora. Sou muito mais eu. Isso aí não faço. E nem crente sou. Esse aí que é filho do rei, é filho de Deus, estou fora. Quando o nosso comportamento não combina com o do nosso pai, as pessoas não vão querer conhecer o nosso pai. Amém? E isso é um grande problema. Porque nós estamos aqui para isso, para tornar o pai conhecido. E a melhor maneira de nós fazermos isso é entendendo quem nós realmente somos. Quem você é. Não importa quem você pensa que é, importa quem você realmente é. Amém? Reflita sobre isso. Cuidado com as circunstâncias, porque circunstâncias é um problema. Problemas são problemas, me perdoe a redundância. Mas a questão é que, se nós acreditarmos que as circunstâncias definem quem nós somos, muitas vezes as circunstâncias são duras demais. Sabe, muitas vezes as lutas que nós passamos são grandes demais. Nos abalam mesmo, assim, deixa a gente detonado. Sabe, muitas vezes as lutas são tão grandes que você chega a esmorecer. Mas você não pode entender que isso define quem você é. Porque não são as circunstâncias que definem quem você é. Você é um filho e uma filha amada de Deus, no qual Ele tem prazer. E se você entender isso, você vai conseguir passar pelas lutas. Você vai conseguir suportar a pressão, por mais dura que seja. E muitas vezes existem pressões que são duras demais, difíceis demais. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Mas se nós entendermos quem nós somos de verdade, se nós entendermos que somos filhos e filhas amadas, antes das circunstâncias, nós reagiremos a elas de maneira diferente. E vamos conseguir vencer. Amém? Nós vamos conseguir vencer. Embora que em alguns momentos parece que não vai dar. Mas entenda uma coisa. Você esquece de um filho teu. Você esquece de uma filha. Você não esquece. Quem é pai, quem é mãe sabe disso. Você não esquece. Quanto mais Deus. Quanto mais o seu pai que está no céu. Ele não esquece de você. Hora nenhuma. Em momento nenhum. E eu sei que tem horas que parece que Deus sumiu. Tem horas que a luta é tão grande que você olha para um lado, olha para o outro, cadê Deus?
E às vezes você não consegue ver, você não consegue sentir. Parece que o céu está fechado, o céu de bronze está fechado e nada passa. Mas mesmo quando você pensar isso, antes disso, lembre-se, você é um filho, é uma filha amada de Deus. Ele não esqueceu de você. Ele não esquece de você. Nunca. Às vezes nós passamos por um problema, por uma tribulação, por uma luta, sem resolvê-la, digamos assim. Você passa, certo? Porque imagine, olha um pouquinho para trás, lembre dos seus problemas do ano passado. Onde é que eles estão? Alguns você resolveu, outros não, mas você está aqui, não está? Você está seguindo, você está avançando. E Deus está com você. Com problemas resolvidos ou não, Ele está com você. Por quê? Porque você é um filho, é uma filha amada de Deus. E Ele tem prazer na sua vida. Amém? Ah, mas como Deus pode amar uma pessoa como eu? Como Deus pode amar alguém assim? Eu não tenho sido um bom filho. Você deixa de amar o teu filho quando ele faz algo que não lhe agrada? Imagine aí. E não pense em coisa pequena, não. Pensa, por exemplo, em pais que têm vidas lutando contra o vício de drogas dentro de casa. Filhos viciados em drogas, que roubam dentro de casa para sustentar o vício, que desrespeitam os pais todos os dias. Você acha que esse pai deixa de amar? Tudo que esse pai quer é restauração, meu irmão, minha irmã. Tudo que esse pai quer, ele trocaria qualquer coisa para ver o seu filho, a sua filha restaurada. O que você acha que Deus fez por você? Quando nos viu nessa condição, perdidos, mortos em nossos delitos e pecados, Ele deu tudo. Ele fez exatamente o que você faria, só que numa proporção muito maior, inimaginável. Ele deu tudo. Ele se deu. Ele se entregou. Por quê? Porque você é um filho e é uma filha amada de Deus. É assim que Ele te vê. É assim que Ele te ama. Como filho e filha. Exatamente assim. E essa noite eu queria que você se lembrasse disso. Antes de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Amanhã é segunda-feira. Quando você sair para trabalhar, para desempenhar as suas funções, lembre-se disso. Quem está indo trabalhar é um filho amado de Deus, é uma filha amada de Deus. E o seu desempenho tem que ser como tal. Amém? As pessoas vão olhar para você. Você está no radar. Porque essa identidade ela é pública. Ela foi exposta publicamente que você é filho e filha. Então aquilo que você fizer vai impactar. Amém? Vai impactar. Vai mandar uma mensagem. E essa mensagem precisa ser salvação. Precisa ser que existe um plano de redenção, de resgate. Seja qual for a sua função, seja qual for o trabalho que você desenvolve. Quando você chegar em casa, estiver com a sua esposa, estiver com o seu marido, lembre-se, antes de esposo, antes de esposa, você é um filho amado de Deus. Então trate a sua esposa nessa perspectiva.
nessa condição de quem você é, como um filho amado de Deus trataria a mulher que tem? Como uma filha amada de Deus trataria o esposo que ela tem? Como um filho de Deus trataria os seus filhos aqui na terra? Pense nisso, pense em quem você é. E pense se você tem vivido e desenvolvido a sua vida lembrando disso o tempo todo. Porque nós precisamos lembrar disso o tempo todo. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem enfrenta. Porque às vezes as dificuldades, as circunstâncias, elas querem nos transmitir que nós somos outra coisa, não o que nós realmente somos. Sabe, às vezes você é uma pessoa divorciada, por exemplo, isso não é o que você é. Você é uma filha amada de Deus que passou por um divórcio. Amém? Às vezes você está com uma enfermidade. Essa enfermidade, essa doença, ela não define você. Você é um filha amada de Deus, que está enfrentando uma doença no seu corpo físico. Mas antes disso, você é um filho e uma filha amada de Deus. Amém? Às vezes você está desempregado, sabe, está com moral para baixo, puxa vida, está difícil. Isso não é o que você é. Você é um filho, uma filha amada de Deus, passando por um momento de transição. E logo, logo uma porta vai se abrir na sua vida. Amém? E quando ela se abrir, você agora não é uma pessoa empregada, você continua sendo um filho e uma filha amada de Deus, que tem um emprego. Tão somente. Isso também não define você. O que define você é quem você realmente é. Amém? Então eu queria pedir essa noite aqui que os filhos e filhas amadas de Deus ficassem de pé. Você que entende quem realmente você é. Queria que você levantasse a sua cabeça para o céu mesmo, para Deus. E agradecesse ao Pai. Quem você é. Quem você realmente é. E dissesse o seguinte: Pai, pode olhar para mim, porque eu me pareço contigo, eu me pareço com o papai. As pessoas podem olhar para mim, porque eu me pareço com o papai, eu me pareço com ele, eu sou como ele, eu ajo como ele, eu trato as pessoas como ele, eu trabalho como ele, eu trato os meus amigos como ele, eu crio os meus filhos como o papai, eu amo a minha esposa como o papai, tudo que eu faço como o meu pai. Amém? Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa, para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas, Uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, teu amor me sustenta nas minhas fraquezas,
Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Você, eu, nós não precisamos das coisas que o Pai pode nos dar. Nós não precisamos disso. Nós necessitamos entender, primeiro, antes de tudo, quem nós realmente somos. Isso faz diferença. Isso faz toda a diferença. Quando você e eu entendemos quem realmente nós somos, isso muda a nossa vida, isso muda a vida dos outros, isso muda a sociedade inteira, isso muda um país inteiro, isso muda qualquer perspectiva, qualquer realidade, meu irmão. Entenda quem você realmente é, entenda quem você realmente é. E essa noite eu quero lhe dizer que independente das circunstâncias, independente das lutas que você tem enfrentado, independente das batalhas, o que você é um filho e uma filha amada, amado de Deus, no qual o Pai tem prazer. Amém. Deus é bom, amém? Muito bom. Pode sentar, irmãos. Deixa eu esclarecer duas coisas aqui, antes de encerrarmos o culto. Nós já vamos encerrar. Talvez você, essa noite, concluiu o seguinte: eu não tenho me comportado como filho e filha amada de Deus
diante das circunstâncias que têm vindo sobre a minha vida. Estou falando para você que é crente, amém? Você que é dessa igreja, por exemplo. Você que nos assiste em casa, de repente, está chegando a essa conclusão. Mas o meu comportamento não tem sido de um filho. Sabe, eu não tenho tratado as pessoas como um filho de Deus trataria. Eu não tenho me comportado no meu trabalho como um filho de Deus deveria se comportar. Eu não tenho sido a imagem e semelhança. Eu não tenho me parecido com o meu pai. Para você eu quero dizer que você pode começar isso hoje, agora, nesse instante. Independente do que você fez até aqui. Pode ser que alguma coisa, dependendo do que foi, possa te alcançar. Certo? Pode ser que você tenha alguma consequência de algum comportamento ruim que você teve outrora, e isso lhe alcance. Ok? Mas nem isso define você. O que define você é quem você realmente é. E você é um filho e uma filha amada de Deus. Amém? Então não espere amanhã para mudar, para agir como filho, como filha. Comece agora. Agora, nesse instante, na saída desse culto aqui, muda. Você pode, você consegue. Amém? E talvez tenhamos pessoas aqui hoje, você que nos visita, por exemplo, eu queria que você ficasse muito à vontade. Espero que você tenha gostado, espero que você queira voltar. Mas talvez você percebeu que na verdade você nem sabia exatamente que você era filho. E hoje você está percebendo que você é filho e filha amada de Deus. E queria entender isso melhor. Eu quero dizer que você veio ao lugar certo. Você pode confirmar a sua identidade agora no seu coração, diante de Deus que está lhe vendo e está lhe ouvindo, está ouvindo os seus pensamentos nesse momento. E você pode dizer a Ele, de todo o seu coração, você pode falar para Ele: Senhor, eu não sei exatamente como é ser filho, mas essa é uma coisa que eu quero aprender a partir de agora. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, e que o Senhor possa me ensinar a viver como que eu sou, um filho e uma filha amada de Deus. Sabe o que Deus vai fazer? Vai usar boa parte dessas pessoas que estão aqui para lhe ajudar nessa caminhada. Então, se você está reconhecendo essa decisão hoje na sua vida, não vai embora sem passar pelo lounge, ok? Aquele convite que eu fiz no início do culto, não vai embora sem passar por lá. E lá no bate-papo rápido que você vai ter, você passa essa informação também, que você tomou essa decisão hoje. Amém? Que você vai começar essa caminhada hoje. Por fim, queria dar notícias do nosso pastor, o pastor Pedro, que sabe exatamente quem ele é, um filho amado de Deus, e tem agido como tal, como que ele é, e tem lidado com a sua enfermidade dessa maneira, porque essa enfermidade não tem definido ele. O que define ele é o que ele é, um filho amado de Deus, e assim ele tem se comportado. Nessa última semana ele teve que fazer uma nova cirurgia na língua, retirou mais um pedaço ali. A cirurgia foi boa, foi um sucesso, graças a Deus deu tudo certo. Ele teve agora que usar a sonda novamente, provavelmente vai ficar com ela por 7 dias, se não me falha a memória aqui, com a sonda, ok? Ele está bem, está em casa, certo? Está em casa, e na próxima semana, se não me engano, ele já começa a quimioterapia e radioterapia, ok? Então assim, aconteceu no meio do caminho aí essa circunstância de ter que fazer essa nova cirurgia. Ele já fez, está em casa, e o que eu peço a vocês, a essa igreja, é que vocês continuem o que já tem feito. Muita oração, amém? Muita oração. A súplica dos justos pode muito em seus efeitos. Então o pastor Pedro tem contado com as suas orações, com as minhas orações, com as nossas orações, e de muita gente também que não é dessa igreja. Continue firme,
continue firme nas suas orações, que nós venceremos essa batalha. Amém? Fique de pé, vamos encerrar o culto. Amado Deus, eu quero agradecer, Pai, pela Tua palavra mais uma vez. Agradecer porque o Senhor não tem nos desamparado. Agradecer, Pai, a identidade revelada, a paternidade assumida pelo Senhor, o custo dessa paternidade, Pai. Ó Senhor, eu quero agradecer as Tuas misericórdias que se renovam todos os dias sobre a nossa vida. Ela é a razão, a causa, ela é o que possibilita nós estarmos aqui. Muito obrigado, Pai, muito obrigado. Obrigado porque nós somos filhos, filhas, amados de Deus. E obrigado porque o Senhor tem encontrado prazer na nossa vida. Ó Pai, e se porventura a nossa vida não tem refletido a Tua imagem, se nós não temos até então nos parecido tanto assim, ó Deus, eu quero lhe pedir perdão e também pedir a ajuda, a intervenção do Teu Espírito na nossa vida, na vida da Tua igreja, Pai, para que nós possamos sim, a cada dia mais, nos parecermos com o Senhor, Pai. Esse é o nosso pedido, o nosso desejo mais profundo essa noite. E quero lhe pedir também, Pai, na mesma paz, no mesmo amor, na mesma segurança que o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor possa nos levar agora em paz para as nossas casas, para os nossos lares. E eu faço esta oração em nome do Teu Filho amado, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Jesus Cristo. E a igreja diz: amém.